Olá, futuro residente! Seja muito bem-vindo ao MedTask Pills, a sua revisão semanal sobre temas relevantes para a prática clínica, mas principalmente para você que está prestando prova de residência. Este é o vídeo parte 2 sobre hiponatremia. Então, se você não assistiu a parte 1, clica aqui que a gente vai colocar o link para você ver a parte 1 e depois volta aqui. Hoje, gente, a gente vai falar rapidamente sobre uma revisão breve da parte 1. Vamos falar principalmente do tratamento. Então, vamos falar dos princípios do tratamento, quais são os pontos cruciais que a gente tem que ter na hora de tratar uma hiponatremia na vida e na prova. E sempre, aqui no MedTask Pills, a gente contextualiza o conteúdo à situação de prova de residência. Então, trazemos aqui uma questão inédita para a gente aplicar os conhecimentos dessa aula. Se você é novo por aqui, não se esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal para você não perder este conteúdo que liberamos todas as segundas-feiras e que pode fazer a diferença na sua preparação para a residência médica. Então, gente, começando pela breve revisão. Hiponatremia é definida por um sódio menor que 135 mEq por litro. A gente tem uma divisão clássica aqui, que é a divisão da hiponatremia em hiperosmolar, quando a gente tem algum outro osmol causando hiperosmolaridade, lembrando que se o sódio é o principal determinante da osmolaridade sérica, geralmente a hiponatremia é hipoosmolar. Ela só vai ser hiperosmolar se tiver alguma outra coisa aumentando a osmolaridade. Por exemplo, no contexto de hiperglicemia ou pós-administração de mannitol. Ela pode ser isoosmolar, que também é atípico. E aqui a principal explicação é a pseudohiponatremia, em que a leitura do sódio é comprometida por conta de um lipídio, uma hiperlipidemia ou um aumento de proteínas anômalas, no contexto aí de neoplasia hematológica. Mas o que importa para essa aula é o mais comum, que é a hiponatremia hipoosmolar. E neste contexto, o mais importante é a gente entender qual é a volemia do meu paciente. O meu paciente está hipervolêmico, isovolêmico ou euvolêmico, ou hipovolêmico. E isso é crucial para a gente pensar nas causas dessa hiponatremia, mas também é importante para a gente fazer o tratamento dessa hiponatremia. Então, gente, quando a gente fala de hiponatremia hipoosmolar, hipervolêmica, a gente tem que lembrar das insuficiências. Insuficiência cardíaca, insuficiência hepática e cirrose, doença renal crônica e também na síndrome nefrótica. Quando a gente está falando de hiponatremia hipoosmolar isovolêmica, o destaque aqui é para a SIAD, gente. Síndrome da secreção inapropriada do hormônio antidiurético. Podemos ter também, nesse contexto, a insuficiência adrenal e o hipotireoidismo como causas de hiponatremia euvolêmica. E por fim, a hiponatremia hipoosmolar hipovolêmica, a gente está tendo perda de sódio. Esse sódio pode estar sendo perdido pelo rim ou por via extra-renal. Por exemplo, um quadro diarreico, um quadro de um grande queimado que está perdendo sódio pela pele. E aqui é importante a gente lembrar de calcular o sódio urinário. Se a gente tem um aumento do sódio urinário num contexto de hiponatremia, a gente sabe que a perda é renal. Quando o sódio urinário está reduzido, aliás, como ele deve estar, já que a gente tem hiponatremia, a gente sabe que a perda provavelmente está sendo extra-renal. Gente, eu trouxe uma imagem aqui para tentar sintetizar para vocês um princípio básico do tratamento da hiponatremia. Então a gente vê aqui que a gente tem um incêndio e o homem que está tentando apagar esse incêndio está jogando água, mas ele não está se atentando que tem uma outra pessoa perpetuando esse incêndio. Então ele vai jogar água e o outro vai jogar o fósforo e esse incêndio vai continuar acontecendo. O que eu quero exemplificar com essa imagem? Eu quero exemplificar que não adianta eu ficar olhando para o valor do sódio e ficar fazendo solução salina, se eu não entender o que levou a este distúrbio. Qual é a causa da hiponatremia, certo? Então é importante, gente, a gente tratar a causa. Claro que a gente vai falar justamente sobre isso nessa aula, diante de uma alteração neurológica, de uma consequência aguda da hiponatremia, a gente vai corrigir também com solução salina. Mas o que eu vejo na prática é muita gente corrigindo
e não pensando na causa. E as questões de prova de residência também sempre têm esse enfoque de tentar fazer o aluno responder, e tentar identificar aquele candidato que tem a capacidade de identificar e tratar a causa da hiponatremia. Então, gente, recebi lá um paciente com hiponatremia, estou numa questão de hiponatremia. Primeira coisa é suporte clínico, isso aqui é básico, né, gente? Corrigir distúrbios hemodinâmicos, se tiver hipoxemia, tratar, se tiver infecção, tratar. O foco principal sempre é tratar a causa base do distúrbio. Quando a gente vai fazer reposição, a gente vai tentar aumentar esse sódio sérico, a gente tem que ser cauteloso, certo? A gente tem que ser agressivo somente se você tem uma hiponatremia potencialmente fatal. E por quê, gente? Porque a gente tem a famosa complicação aqui, a síndrome da desmielinização osmótica, que a gente vai falar logo a seguir. Então a gente tem que ser cauteloso na grande maioria dos casos. Muitas vezes a gente só vai tratar a causa, nem vai fazer solução salina. E quando a gente for agressivo, a gente só vai ser agressivo em casos de hiponatremia potencialmente fatais. Vamos então falar, gente, como a gente faz o manejo para cada um dos tipos de hiponatremia. Então, na hiponatremia hipervolêmica num paciente estável, pensa comigo, o paciente está hiponatrêmico só porque ele está hipervolêmico. Então, o que eu vou fazer? Restrição hídrica. Diurético de alça, furosemida, certo? Então, lembre-se, gente, isso é importante, um ponto importante aqui. A furosemida, você vai perder água livre. Portanto, ela vai levar o paciente a ter uma elevação do sódio sérico. Já o diurético tiazídico, ele tem um poder natriurético. Você perde água em menor grau em relação à quantidade de sódio. Portanto, aí, o diurético tiazídico, diferentemente da furosemida, é uma causa de hiponatremia. Então, mais uma vez para fixar. Furosemida, diurético de alça, perda de água livre. Pode ser utilizado no tratamento da hiponatremia e pode ser causa de hipernatremia. Já o diurético tiazídico, você vai perder mais sódio do que água. E, portanto, você pode ter o diurético tiazídico como a causa da hiponatremia. Portanto, não é interessante usar o diurético tiazídico nesse contexto. Quando a gente está falando de uma hiponatremia hipovolêmica, estamos falando de um paciente que desidratou. Se o paciente está desidratado, mas ele está estável, o que a gente vai fazer? Soro fisiológico. Lembrando que o soro fisiológico tem 154 mEq por litro, ou seja, ele já é relativamente hipertônico. Não é uma salina 3%, mas ele já é relativamente hipertônico. Se o paciente não tem urgência, a gente pode ir gradualmente hidratando esse paciente com solução fisiológica. Grande destaque aqui, gente, é a hiponatremia euvolêmica. E aqui a gente tem que pensar na SIAD, a gente tem que buscar a causa dessa SIAD, reverter essa causa. E o que a gente pode fazer para tratar a SIAD, ou quando a causa não é reversível, ou quando eu não identifiquei, é fazer restrição hídrica e, caso a restrição hídrica não seja suficiente, a gente pode associar diurético ou o lítio. O lítio é uma causa, isso aqui eu não quero confundir a cabeça de vocês, mas o lítio ele pode causar diabetes insípidos nefrogênico, que basicamente, gente, é o oposto ali da SIAD. Em vez de você ter uma secreção inapropriada, o seu hormônio antidiurético não consegue funcionar. E aí você acaba, num contexto de SIAD, revertendo a potencial SIAD desse paciente. Então, gente, beleza, eu entendi que a grande maioria das vezes a gente vai ser cauteloso, principalmente se o paciente não tem sintoma, tudo isso é muito importante. E aí, quando tem sintoma, a gente tem mais uma perguntinha para responder. Tudo bem, esse paciente tem uma hiponatremia, ela é grave, está sintomática, o paciente rebaixou e foi entubado. Eu preciso fazer uma pergunta adicional. Isso é agudo ou isso é crônico? E isso é importante a gente entender. Porque se o paciente tem uma hiponatremia crônica, ele já se habituou, ele já se adaptou a essa hiponatremia crônica. Eu não posso fazer uma correção rápida. Por outro lado, se o paciente tem uma hiponatremia aguda, eu posso fazer uma correção mais rápida. E aí, gente, tem essas variações do quanto que eu vou corrigir este sódio em relação ao tempo. Então, para a hiponatremia aguda e grave, eu vou fazer a correção com a solução hipertônica NaCl a 3%, visando uma elevação de 4 a 6 mEq em 1 e 2 horas, ou até a reversão dos sintomas. A partir do momento que o paciente acordou, reverteu os sintomas, não está mais sonolento, não está mais torporoso, parou de convulsionar,
você não tem mais por que manter essa taxa, você vai ser mais conservador. Então, 4 a 6 max em 1 a 2 horas. Por outro lado, se é um quadro crônico, a gente vai ser mais cauteloso ainda. Então, a gente vai fazer, no paciente que tem sintomas graves, uma variação de 8 max em 24 horas, e nos sintomas leves e moderados, 10 a 12 max em 24 horas. Então, perceba que a gente vai ser mais intenso conforme quanto mais agudo e mais grave o quadro. Quanto mais crônico, a gente vai sendo mais cauteloso. Isso aqui é um pouquinho chato de decorar e de entender, embora eu te diga que a grande maioria das questões não entra nesse detalhe, ela vai cobrar os conceitos. Então, posso corrigir rápido? Só se for um quadro agudo. Se é um quadro crônico ou que eu não sei quanto tempo tem, eu vou ter que ser mais paulatino, mais cauteloso. E aí, gente, para a gente falar aqui, por que a gente tem esse cuidado todo na hora de corrigir uma hiponatremia? Por conta da síndrome da desmielinização osmótica do sistema nervoso central. E qual é a causa dessa síndrome? É quando você vai lá, pega um paciente que está hiponatrêmico e, de forma rápida e intempestiva, visa normalizar esse sódio. É um quadro clínico caracterizado por uma miríade aqui de sintomas neurológicos, então tetraparesia espástica, paralisia pseudobulbar, que pode se manifestar com mutismo, disartria, disfagia, labilidade emocional, agitação, paranoia, depressão, coma, alterações pupilares, ataxia, parkinsonismo. Vários sintomas neurológicos. Então, geralmente, isso aqui vai aparecer na prova com um quadro de rebaixamento, de convulsão, de tetraparesia. O diagnóstico é feito pelo quadro clínico, juntando a história de uma correção com estes sintomas neurológicos e, eventualmente, a gente pode fazer a ressonância nuclear magnética. Lembrando que antes isso aqui era chamado de mielinólise pontina. Hoje a gente sabe que essa desmielinização não é apenas na ponte. Então esse termo caiu por terra. Hoje a gente chama de síndrome de desmielinização osmótica. Isso pode ser muito além da ponte. E o tratamento, gente, não tem. É um tratamento de suporte. O melhor tratamento é a prevenção. Por isso que aqueles valores têm que ser respeitados. Pessoal, antes da gente continuar, eu quero convidar você a conhecer a plataforma Meditask, uma plataforma tecnológica com inteligência artificial, trilha de questões pré e pós-aula, questões inteligentes, flashcards e, claro, aulas direto ao ponto. Então, se você quer ter acesso ao que tem de melhor em preparação para a prova de residência, escaneie aqui o QR Code e aproveite. Então, gente, vamos para a nossa questão, onde a gente vai tentar trazer do ponto de vista mais conceitual. Eu vou fazer um outro Meditask Pills, que a gente vai falar sobre aquelas continhas chatas de como calcular, qual solução usar e tudo mais. Então isso vai vir na parte 3 do tratamento de hiponatremia. Vamos ver essa questão inédita, porque ela traz conceitos importantes que a gente pode aplicar na sua prova. Vamos lá. Paciente do sexo feminino de 76 anos com antecedente de hipertensão, em uso de losartana, hidroclorotiazida, apresenta quadro de sonolência e hipoatividade progressiva ao longo da última semana, após uma consulta com o cardiologista que realizou ajuste dos medicamentos antihipertensivos. Ela vem ao pronto-socorro trazida por familiares. No exame físico, ela está em regular estado geral, desidratada, afebril, confusa, sonolenta, com Glasgow de 14. O restante do exame físico está sem alterações. O laboratório mostra um HB de 12, um potássio de 3,5, um sódio de 130, creatina de 0,9 e ureia de 45. Gente, vamos rapidamente destacar os principais pontos aqui dessa questão. Uma mulher idosa, hipertensa. Medicação, gente, questão de hiponatremia, aliás, de distúrbio hidroeletrolítico, a gente tem que prestar, na verdade, qualquer questão, mas questão de distúrbio hidroeletrolítico, a gente tem que destacar muito claramente as medicações que a paciente toma. Então, ela toma losartana e hidroclorotiazida. Já pensa aí, tem alguma delas que pode dar alteração de sódio? Depois a gente vai ver aí se você pensou certo. Sonolência, então ela tem um quadro neurológico, hipoatividade, e tem uma história de que na última semana teve um ajuste de medicação, provavelmente ou da losartana ou da hidroclorotiazida. Estou pensando em hiponatremia, gente. É importante eu entender o status volêmico do meu paciente. Está marcado aqui, a paciente está desidratada. Então temos uma hiponatremia hipovolêmica numa paciente idosa em uso de losartana e hidroclorotiazida. Com isso em mente, vamos analisar cada uma das alternativas.
Alternativa, e temos que dizer qual que é verdadeira, qual que é falso, e assim chegar à nossa resposta. Afirmação 1. Trata-se de hiponatremia euvolêmica. Já está errado, porque ele falou ali que a paciente está desidratada, certo? Tratamento consiste em diurético de alça e restrição hídrica. O tratamento estaria correto se a paciente tivesse euvolêmica, mas a gente sabe que ela está hipovolêmica, portanto, a primeira afirmação é falsa. Diante da gravidade do quadro, deve-se corrigir de forma rápida o distúrbio, visando a normalização do sódio em até 2 horas. Gente, essa afirmação aqui é muito importante para a gente pontuar. Olha só, mesmo que a gente dissesse, pô, mas ela está sonolenta, ela está hipoativa, eu vou normalizar o sódio de forma alguma. Eu vou fazer uma correção, uma fase rápida de correção, buscando a reversão dos sintomas. Muitas vezes os sintomas vão embora, o sódio sai de 130 para 132 e a paciente acorda. Então eu nunca vou normalizar o sódio em 2 horas. Essa afirmação é completamente equivocada, certo? Trata-se de hiponatremia hipovolêmica. Opa, sim, a gente está falando aqui de um paciente que está desidratado. Então está com hiponatremia e está desidratado. Deve-se hidratar a doente, certo? E suspender o diurético tiazídico. Conforme eu falei na aula, gente, diurético tiazídico causa natriurese, ou seja, você perde sódio e perde água, mas você perde mais sódio do que água. Lembrando que o sódio sérico é uma proporção entre o sódio e, então é MEX por litro, então é por litro de sangue. Está falando aí de numerador e denominador, certo? Então se eu perco sódio e água, mas eu perco mais sódio do que água, eu tenho uma tendência à hiponatremia. Então, a alternativa 3 está completamente correta, certo? É exatamente o que a gente tem que fazer com essa paciente aqui. A 4, gente, pode causar dificuldade para quem não assistiu o MedTask Pills de hiponatremia, parte 1. É provável que o sódio urinário da paciente se encontre elevado? Pensa só, gente, a gente está diante de uma hiponatremia hipovolêmica. Então a gente sabe que esse paciente está perdendo sódio e água. A questão é, ele está perdendo esse sódio por via renal ou extra-renal? Qual é o único dado que a gente tem desse enunciado? É o uso de tiazídico. O uso de tiazídico que tem um poder, como eu acabei de falar, natriurético. Portanto, se a gente dosar o sódio urinário, muito provavelmente essa paciente terá um sódio urinário elevado. Sódio urinário elevado que não deveria acontecer num contexto de hiponatremia. Pensa só, o paciente está com sódio sérico baixo. O que o rim deveria estar tentando fazer? Tentando reter esse sódio. E ao contrário, ele está perdendo esse sódio. Então é justamente uma hiponatremia hipovolêmica por perda renal de sódio. Portanto, falso, falso, verdadeiro, verdadeiro. Nosso gabarito é a letra A. E aí, gostou deste conteúdo sobre hiponatremia? Querem que eu traga a parte 3 falando sobre a fórmula para a correção e uma questão que aborde esse tema? Comente aqui. Não se esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e compartilhar este conteúdo com aquele seu amigo que está prestando prova de residência. E vocês sabem, toda segunda-feira nós temos um encontro marcado no próximo MedTask Pills. Muito obrigado e até lá!